A paz do Senhor Jesus Cristo. A todos os amados irmãos e irmãs, amém. A todos os amados ouvintes da Palavra de Deus, a todos os amados ouvintes do programa Unção de Deus, nossa porção bíblica está sendo transmitida toda sexta-feira no programa Unção de Deus, na cidade de Fortaleza, no estado do Ceará. Este programa ele vai ao ar a partir das 20 horas até às 22 horas e está na direção do nosso irmão em Cristo, Josimar Alves, juntamente com o irmão Antônio Ribeiro e também a nossa irmã em Cristo, Luzirene Ribeiro. E eu quero estar mandando aqui um forte abraço para esta equipe, servos do Senhor que estão fazendo este programa todas as sextas-feiras, e a nossa porção bíblica está sendo transmitida no programa, e eu louvo a Deus por isso. Eu agradeço ao nosso Deus maravilhoso por ter dado esta oportunidade de eu poder estar participando deste programa. Amém, meus irmãos, e hoje convidando os irmãos a abrir a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 18. Nós vamos estar lendo um texto bíblico, meus irmãos, no capítulo 18 de Mateus, a partir do versículo 23, aonde na epígrafe diz a parábola do credor incompassivo. Então nós vamos estar aqui falando sobre o perdão. Não há um relacionamento saudável sem haver o perdão, meus irmãos. Jesus, ele nos ensina na palavra de Deus, nas escrituras sagradas, que nós devemos perdoar o nosso próximo, ou então Deus, ele não perdoará os nossos pecados. Nós aprendemos isso na oração do Pai Nosso, no capítulo 6 de Mateus, ele nos ensina, e também aqui nessa passagem, Mateus capítulo 18, a partir do versículo 23, Jesus, ele nos ensina através de uma parábola. No versículo 23 ele diz: por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentando um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Então, meus irmãos, aqui nós vemos uma parábola onde Jesus nos ensina sobre o perdão, sobre o dever de perdoar o nosso próximo. Aqui no versículo 31 diz: vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti?
E indignado o seu senhor, o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. E aí Jesus, ele termina esse texto aqui no versículo 35 dizendo: assim vos fará também meu Pai celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Amém? Glória a Deus. Louvado e santo é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus irmãos, o Pai celestial pode ser comparado àquele rei. Se não perdoarmos os outros, Deus também não nos perdoará. Devemos perdoar sempre o nosso próximo. Não há relacionamento saudável se não houver o perdão. Deve haver o perdão entre esposo e esposa, entre pais e filhos, entre irmãos, entre amigos. Deve sempre haver o perdão. Nos tempos bíblicos, quem não podia pagar suas dívidas enfrentava sérias consequências. Uma pessoa que emprestava dinheiro podia aproveitar-se do devedor que não conseguisse pagar, forçando ele ou sua família a trabalhar até que a dívida fosse quitada. Ou este poderia ser jogado na prisão, ou mesmo sua família ser vendida como escrava para ajudar a liquidar a dívida. Esperava-se que o devedor na prisão vendesse suas propriedades rurais ou que os parentes pagassem a dívida. Caso contrário, ele poderia passar o restante da vida no cárcere. Quão tolo seria para um prisioneiro apegar-se às suas posses e permanecer-se na prisão, né? Porque se apegassem aos bens materiais, mas ele estaria ali preso num cárcere, né? Mas fazemos a mesma coisa na nossa vida? E se estivermos apegando-nos aos nossos pecados, sem vontade de deixá-lo livre? Jesus, ele concluiu: pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? No capítulo 16 de Mateus, ainda no livro de Mateus, capítulo 16, no versículo 26. Assim como o devedor vende seus bens, desistir do pecado para ser liberto da prisão faz sentido. Então, como vamos fazer isso? Essa é a boa notícia. Jesus, ele pagou a nossa dívida. Glória a Deus, aleluia. Libertando-nos das cadeias do pecado e deste mundo. Nós estamos livres, meus irmãos, e nós devemos amar o nosso próximo com o mesmo amor que Jesus, ele nos amou. Amém? E eu gostaria de estar encerrando este áudio, abençoando cada um de vocês que vai estar ouvindo este áudio. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém?